Você quer desenvolver seu peitoral, que eu sei, mas se você estiver cometendo um ou mais desses 7 erros que eu vou te trazer aqui, isso não vai acontecer e você vai continuar com esse peitoral de frango. Seu frango. O primeiro erro é você errar no volume de séries. E quando eu falo de volume de séries, é somado o número de exercícios com o número de séries em cada um deles. Se você faz 3 exercícios para peitoral com 3 séries cada um, você multiplica isso, vai dar um volume total de séries de 9. Como assim? Tô entendendo nada. 9 séries, 10 séries é meio que o start do negócio. Se você faz menos que isso, você tá trabalhando o seu músculo de forma aquém do que você deveria. E quando eu falo errar no volume de séries, a gente tá falando também em errar no volume de séries para mais. Tem gente que faz uma cacetada de séries. Aí quando você vai somar, o cara tá fazendo 20 séries por treino. Se você fizer 9, 10 séries de uma maneira boa, pode ser o suficiente. Você vai entender mais essa questão do volume de séries nesse próximo tópico agora, que é sobre a intensidade. Muito mais vale você fazer uma série com uma boa intensidade do que 4, 5, 6 séries de uma intensidade ruim. O que normalmente as pessoas fazem é trabalham com uma intensidade ruim e aí compensa em volume de séries. Você fez um exercício, 3 séries, você não sentiu nada. Aí você vai pro segundo, aí você sente alguma coisa, ou terceiro, alguma coisa, mas você não exariou a musculatura. Aí você fala, vou fazer mais um. E daqui a pouco você fez 5 exercícios, 6 exercícios para peitoral. Mas desses 6, não vale um, porque a intensidade de todos eles foi ruim. É nada mais, nada menos que falta de informação. É importante que você chegue num nível de intensidade desafiadora. Há muito tempo a gente falou de ir até a falha. Hoje a gente sabe que não precisa ir até a falha, mas você precisa chegar muito próximo da falha. E na última série de cada exercício, você vai ir até a falha para levar essa intensidade alta. Se você fizer 9 séries com a intensidade muito boa, é o suficiente. Caraca, Lala, mas eu já faço 9 séries numa intensidade muito braba. Aí você já começa a entrar em outros pontos que a gente vai falar aqui também, sobre a progressão. Mas calma, a gente vai aprofundar isso ainda. Então, meu filho, vai com calma. O terceiro erro é errar na escolha dos exercícios, velho. Principalmente quando tem aquela parada de não, tem que variar os exercícios, porque quanto mais variar, melhor. Existem exercícios que são tipo nota 10. Mano, crucifixo máquina, baita exercício nota 10. Dumbbell press, baita exercício nota 10. Aí você faz o exercício do TikToker, do cara do Instagram, que ele tá de ponta cabeça, e tira um exercício que é nota 10 para colocar um exercício nota 2. E o mais interessante que eu vejo nas redes sociais é que você vê o cara fazendo um exercício com o peitoral desse tamanho, mas ele não construiu aquele peitoral com aquele exercício. Importante você entender que cada exercício é como se fosse uma carta do Yu-Gi-Oh! Ele tem as suas características. Crucifixo máquina, você consegue colocar uma carga muito alta? Não. Ele é um exercício que ele te proporciona uma grande amplitude de movimento, mas a carga não é tão alta. Mas qual exercício você consegue colocar uma carga alta? Supino reto. Supino não vale. Mas só fala merda. Dumbbell press. Mas ele te proporciona uma grande amplitude de movimento? Nem tanto, porque no final do movimento você perde tensão, exatamente por conta de toda a análise vetorial. É como se fosse peças de um quebra-cabeça, que você vai juntando as peças que se conectam e que têm características diferentes e no final a imagem completa é um treino perfeito. Eu vou te convidar agora para conhecer o Muscle 60D, que é o nosso principal programa da plataforma. Lá a periodização é montada exatamente levando em consideração tudo isso e muito mais coisa. E ainda você vai ter suporte de todos os nossos profissionais, personagens, nutricionistas, fisioterapeutas, no seu WhatsApp para facilitar a sua vida. O link tá aqui embaixo, vem ser meu aluno também. A quarta coisa que eu vou te trazer agora, ela é uma das mais importantes para desenvolver o seu peitoral. Se você negligenciar ela, boa parte do trabalho vai ser jogado fora. Eu vou falar da amplitude de movimento. A carga é importante, mas ela vem depois da amplitude de movimento. Quanto mais a gente alonga esse músculo, mais ele hipertrofia. Pega essa informação e compara supino com barra com crucifixo na máquina. E você vai ver que o crucifixo na máquina você consegue alongar muito mais o seu peitoral. Ou seja, você consegue causar muito mais dano tecidual e estímulo para a hipertrofia. Agora, se você vai para o crucifixo máquina e trabalha ele com uma amplitude reduzida, aí você é um animal. Meu merda! Quando a gente fala de amplitude de movimento, é você explorar o máximo do arco de movimento. Mas, se você sair tuchando um monte de carga lá, achando que o peso é o mais importante, isso vai prejudicar a sua amplitude de movimento. Alongamentos. Se você não faz alongamentos, você tende a ficar mais encurtado. Sim ou não? Sim. Se você ficar mais encurtado, como é que fica
fica a sua amplitude de movimento? Fica encurtada. Se manter com um arco grande, bom de movimento, vai facilitar todo o processo. E claro, existem algumas questões aí que a gente pode sim relacionar os alongamentos, esse trabalho de mobilidade, com prevenção de lesão. Esse sexto da nossa lista, contar repetições. É impressionante como que eu vejo as pessoas contando. Às vezes as pessoas contam em voz alta e às vezes as pessoas contratam outra pessoa para contar para ela. Eu acho o cúmulo da burrice. Incompetente. De verdade, se você é personal e você fica contando as repetições pro seu aluno, caraca, que desperdício de cérebro, velho. Por que você tá contando para ele? Você acha que ele não tá contando? Fazer poucas repetições ou muitas repetições traz o mesmo resultado. O que vale é a intensidade. O seu músculo, ele não sabe o que você está fazendo. Se você está debaixo d'água, se está de ponta cabeça, se você está fazendo a 5ª repetição, a 11ª, isso para ele não muda nada. Se você conta as suas repetições e você tem uma marca, uma margem para acertar, fala, não, vou fazer 10. Duas coisas podem acontecer. Você chegar no 10, sendo que você podia fazer 12 ou 13, parar, ou seja, o seu treino ficou fraco, ou você chegar no 8 e você já cansou. Você tira, mano, as próximas repetições de qualquer jeito. E aí você começa a caminhar a passos largos para se machucar. Eu ensino muito isso para os nossos alunos também. A metodologia No Reps, isso aqui da metodologia é essa questão que a gente está falando. No Reps é muito mais eficaz que você foque no seu músculo, que você sinta ele, observe a intensidade que está chegando nele, do que ficar contando repetições. E se você tem um personal que conta essas repetições, manda esse vídeo para ele. O 7º item que não vai deixar o seu peito crescer é fazer um treino só por semana. Então tem gente que faz apenas o peito na segunda-feira, aí depois só vai treinar ele na segunda-feira que vem. Durante muito tempo, os atletas, eles faziam isso. Se chama treino por blitz. A questão é, funciona em alguma medida, mas a gente tem estudo mostrando que se você treinar o músculo 2 vezes ou mais por semana, o resultado é melhor. E isso se especula que é pelo fato de você estimular esse músculo mais vezes por semana. Se você pega um treino só de peitoral e faz 4, 5 exercícios, quantas dessas séries aqui foram desnecessárias? O quanto que você poderia pegar esse estímulo, dividir ele e colocar no outro dia para fazer com que esse músculo recebesse estímulo para crescer mais vezes na semana. Quando você fraciona esse treino, é melhor. Mas claro, vai depender também de quantas vezes você vai para academia por semana. Apesar de quantas vezes você vai, uma coisa que eu faço para os nossos alunos é, se a pessoa vai menos vezes na academia, eu organizo o treino de uma maneira para ela conseguir estimular esses músculos mais vezes. Ah não, Lala, eu vou para academia 3 vezes por semana, vou fazer um ABC. Errado. Prefiro, por exemplo, que você faça um full body. Se você tá começando a treinar agora, caraca, lá, eu tô na academia tem uma semana. Calma quanto a essa questão aqui, porque para você não é nem a questão de você treinar mais vezes, de você hipertrofiar mais, e sim se preparar, criar uma base, um alicerce para você suportar os treinos que virão, os treinos que efetivamente vão fazer você desenvolver muito. Sem dúvida. Faltou uma coisa nesse vídeo, que é esse aqui, ó, os melhores exercícios para crescer o peitoral. Então, se você tem um peitoral de frango, ele é extremamente importante para você. Clica aí, mano, vai lá.